aleluia, aleluia, aleluia. Como astros do mundo, vós resplandeceis, mensagem de vida ao mundo anunciando, da vida a palavra com fé proclamais. Quais astros luzentes no mundo brilhais. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiro, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado. Estimados irmãos, o evangelho que nós acabamos de escutar é uma continuidade dos evangelhos dos últimos 2 domingos. Vocês vão se recordar que no 6º domingo do tempo comum, nós estamos agora no 8º, nosso Senhor Jesus Cristo havia subido um monte, rezado, e depois descido deste monte para uma planície e olhado para os seus discípulos que ali o aguardavam e começou ali a instruí-los sobre as bem-aventuranças do reino de Deus, bem como também os ais para aqueles que não queriam seguir as bem-aventuranças. No domingo passado, Jesus, ainda continuando o seu sermão da planície, como é conhecido este 6º capítulo do livro de Lucas que nós estamos ouvindo, ele fala sobre o amor que nós precisamos nutrir em nossa caminhada de fé. Não somente pelos que estão ao nosso lado, mas sobretudo pelos nossos inimigos, pois ele mesmo diz que recompensa teremos em amar somente aqueles que nos amam. Jesus também fala do perdão
neste evangelho e fala sobre a amizade para com o outro. Hoje nós podemos resumir este evangelho no versículo 40 que nós escutamos também. Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. De quem Jesus está falando? Quem é o mestre aqui? É ele mesmo. Quem é o discípulo? É aquele que o ouvia. Somos nós que estamos aqui. O discípulo, na perspectiva da Sagrada Escritura, é aquele que se coloca a caminho junto de Deus. E este caminho que se faz caminhando, ele é um caminho que deve ser atrás do mestre, não do lado e não à frente, porque nós não somos superiores a eles ou iguais, mas nós somos aqueles que estão aprendendo na sua escola. É muito bonito quando nós pegamos esta imagem do mestre e do discípulo, sobretudo no âmbito profissional, porque nós vemos que é uma grande arte ser um mestre e ser um discípulo. Porque todo discípulo tem condições de ser um mestre, para depois ter outros discípulos e assim fazer com que aquele percurso seja feito, aquele ciclo ele seja concluído. No olhar de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos estes discípulos que podemos ser mestres espirituais daqueles que caminham ao nosso lado, para ajudá-los também a entender o caminho que se faz com nosso Senhor Jesus Cristo, sempre tendo em vista que Ele é o mestre dos mestres, a nos ensinar em cada momento, a ensinar em nossa casa, ao nos ensinar no trabalho, ao nos ensinar na igreja, ao nos ensinar com a sua doutrina, com seus mandamentos. Tudo é um ensinamento para que possamos crescer na amizade com Ele e na amizade com aqueles que estão ao nosso lado. Só que o Evangelho também, nesta perspectiva do mestre e do discípulo, nos dá 3 sinais importantes para vivermos bem esta semana e, sobretudo, para adentrarmos bem no tempo quaresmal, que se inicia na quarta-feira de cinzas, próxima quarta-feira. E o primeiro sinal que Jesus nos dá é por meio de uma palavra muito forte. Jesus chama os seus discípulos de hipócritas. O que é um hipócrita? É aquele que vive uma farsa. É aquele que vive de aparências, uma religião de aparências, um relacionamento de aparências, um trabalho de aparências, um esforço no cotidiano de aparências. Jesus ele quer romper em nosso coração este espírito de hipocrisia. E para isso ele se utiliza de uma parábola dizendo que jamais um cego pode guiar outro cego, porque ele não tem condição. Aquele que não consegue romper com a hipocrisia que há em si, jamais pode ajudar o outro a fazer o caminho junto com Jesus. Diante de Deus, queridos irmãos, nós precisamos ter um coração aberto, ter um coração preparado para podermos colher as suas graças. E assim fazermos com que, após esta preparação, nós sejamos capazes de viver uma vida longe da hipocrisia, longe das farsas, porque diante de Deus e até mesmo diante dos homens, todas as máscaras elas caem. Somente a verdade que reside em nossa vida, essa sim permanece eternamente. Este é o primeiro sinal que Jesus nos dá. O segundo sinal, ele fala da língua. Nós escutamos também isso na primeira leitura, cujo o autor sagrado fala do comportamento do homem, daquilo que sai de dentro do seu coração. Jesus nos adverte que a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. E muitas vezes a nossa língua, ela se torna um instrumento
de destruição na vida do outro. Nós trazemos o mal para dentro da nossa casa por meio da nossa língua. Certamente vocês vão se recordar daquele episódio de Adão e Eva. Sim ou não? O que aconteceu ali? Por meio da língua, Eva não se conteve. A serpente, ela não se utilizou de Eva enrolando-a, não a picou, não jogou seu veneno, mas ela a seduziu por meio da língua, fazendo com que aquela mulher pudesse se deslumbrar e fazer com que também Adão pudesse se comparar a Deus, ser maior ou ser igual a Deus. Nós temos que ter muito cuidado no discipulado, na escola de Jesus, para não sermos instrumentos de discórdia e de divisão na vida dos nossos irmãos, na vida daqueles que são da nossa família, daqueles que convivem conosco. Porque a língua pode tanto fazer o bem, quando nós anunciamos a palavra do Senhor, como também pode fazer o mal. Santo Antônio de Pádua, um santo popular conhecido por cada um de nós, tem a sua língua incorrupta. Todo o seu corpo corrompeu-se, mas somente a língua de Santo Antônio se encontra intacta na cidade de Pádua, na Itália. Ali é um reflexo de um homem que utilizou a sua língua para fazer o bem, para pregar a palavra do Senhor. Nós precisamos aprender com o nosso mestre que vale muito mais falar e fazer o bem do que desejar e até mesmo fazer o mal. E o terceiro sinal que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá é por meio dos frutos que nós podemos produzir neste mundo. E aqui eu queria pegar a imagem com vocês de um grão, qualquer grão que nós conhecemos. Quando este grão ele é semeado na terra, com toda a preparação, com toda a disponibilidade, ele tende a brotar. E eu não sei se vocês já viram como é o processo de um grão brotando. O esforço que ele sai para deixar aquela casca e conseguir atingir o topo do solo. Esta imagem deve nos fazer perceber que o nosso crescimento passa também pelo nosso sofrimento, pela vida com que nós levamos o nosso mistério de salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vida, o nosso caminho com Deus, ele também é marcado por este sofrimento. Um sofrimento que precisa ser colocado junto do coração de Deus, para que nós possamos tirar grandes lições em nossa vida. Meu formador do seminário, ele dizia que a crise, ela não nos faz mal, mas ela nos faz bem, porque ela nos tira do nosso conforto, ela nos tira daquilo que nós estamos passando para nos ajudarmos a perceber o quanto nós podemos evoluir, o quanto nós podemos crescer. Às vezes olhamos para as crises somente como algo destrutivo e ruim, e não somos capazes de tirar algo de bom daquilo que nós estamos vivendo. Jesus olha para nós nesta celebração e pede que nós possamos crescer, mesmo diante do sofrimento, para sermos homens e mulheres restaurados pelo seu divino amor. E é disso que o apóstolo Paulo nos fala na segunda leitura de hoje, que também é uma sequência dos últimos domingos. Paulo fala da ressurreição. E hoje ele aponta o grande clarão da ressurreição, o que ela produz em nossas vidas. A ressurreição destrói o pecado. A ressurreição destrói a morte. A ressurreição destrói a divisão. Precisamos acreditar e aprofundar este grande sinal da nossa fé para reconhecermos que por meio da ressurreição nós temos uma vida nova. Uma vida que deve ser longe da hipocrisia, longe das más línguas, longe dos pensamentos que não nos conduzem
as coisas eternas. Peçamos nesta Eucaristia que Deus purifique o nosso olhar, o nosso coração, o nosso caminho, para percebermos o quanto Ele é bom e o quanto Ele nos quer bem. Te convido a fechar os olhos neste instante e rezando como o salmista, que nos diz que como é bom agradecermos ao Senhor, possamos agradecer a Ele por este tempo em que vivemos. Tempo este marcado também por muitas crises em muitos setores, mas que sejam realidades que possam nos fazer crescer e nos unirmos mais a Ele e aos irmãos, para que assim sejamos configurados a Ele. Pensamos neste tempo também que se aproxima da Quaresma, e todos os propósitos que nós temos em nossos corações, de mudança interior, ou aqueles que ainda nós vamos fazer, sejam fonte de ânimo e coragem para cada um de nós, para sermos restaurados e assim mudarmos muitas realidades que não agradam a Deus em nossas vidas. Que a bem-aventurada Virgem Maria nos ajude a sermos justos como Deus é justo. E ela que foi a primeira discípula, possa nos ensinar a sermos bons discípulos de Jesus, praticando o bem e vivendo na verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.